galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Espero que estejam bem acomodados aí no seu sofá ou na sua cama, que o couro vai comer aqui, não é, Dinho? Hoje vai, Kiko, hoje vai ser um papo bacana. É isso aí, galera. E você que está acompanhando a gente no YouTube, sigam também nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @NaFisgadaPodcast, @Mixbaits, @Kiko Pescarino e no Facebook, Atrativos Mateucci. Dinho, eu passo a bola para você e manda pau no nosso convidado. Cara, hoje eu tô tremendo aqui um pouco. Mais uma vez? Porque eu vou falar logo, é o Johnny que tá aqui, né? Obrigado por ter vindo. E hoje a gente vai explanar o quê? O que tá acontecendo nesse momento da política e o que a política vai acarretar na pesca, dependendo do que irá acontecer, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre impostos, sobre isso, sobre aquilo. Vamos conversar com o Johnny para ele falar como o profissional, o único profissional assim de pesca no Brasil, de verdade que eu acho, ele vai explicar tudo pra gente o que tá acontecendo. Então bora lá, Johnny, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por você comparecer no nosso programa. Pelo amor de Deus. Obrigado, Kiko, obrigado, Dinho, pelo espaço aí. Nós estamos num momento, como você falou, muito importante, né? Importante. E vamos falar muito aqui agora sobre política, o que tem a ver com a pesca, mas eu começo falando o seguinte, as pessoas... Como eu tenho eu já recebi várias vezes mensagens quando eu falo alguma coisa política nas minhas redes sociais, alguma coisa. Você fique na pesca, não se meta na política, isso não tem nada a ver. Seja bem-vindo ao clube. Não, é o seguinte, eu vou só deixar claro para as pessoas, tudo é política. Tudo. Tudo é política. Se a política não andar bem, nós todos estamos ferrados, estamos em dificuldades. Sim. Então a boa política leva a todos os segmentos, a toda uma sociedade andar bem. Nós queremos que a política seja boa. E nós estamos num momento que nunca vivemos na história desse país. Crítico, né, John? Um momento assim, decisivo. Difícil. E que nós nunca tivemos essa situação que está acontecendo agora, né? Uhum. Então, nós temos aí, está faltando aí, eu acho que mais uns 10 dias. Dia 30 as eleições. Dia 30, falta hoje pouco já. Falta 15 dias. Dia 22 hoje, então... Falta só essa semana aí que pode ser decisivo para o nosso futuro. E eu vejo que as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia. No passado, nós tínhamos como fonte de informação só as grandes mídias, né? Era televisão e jornal, e televisão, rádio, né? E aí, então o que acontecia? Eu estava lá preocupado em cuidar da vida e família para sustentar, e você está preocupado em trabalho. Política, e aí que está o nosso erro. Não, política não tem tempo para isso aí. E quando tinha pouco tempo de se informar, no mundo, na atual situação que está hoje, é que a gente se dá conta o quanto tempo a gente ficou manobrado porque engessado, né? Manipulado sobre aquele monopólio daqueles meios de comunicação ali, que eram meia dúzia ali, 3, 4 e deu. E desses aí, majoritário, que tinha maior audiência. Sim. Então, mas é aquilo ali que tem de informação. E hoje, por exemplo, nós estamos aí se aproximando dessa data importante, eu não era muito ligado a isso, a entender muito. Por exemplo, assim, você elege o presidente e resolveu o problema. Não. É longe disso. Não é o presidente. Qual é a visão, né, Johnny? A visão que nós tínhamos... Não, a visão é o seguinte, quem manda é o Congresso. É a Câmara dos Deputados, Senado, né? Aí ainda tem o Judiciário e aí tem o Executivo. O Executivo é o que menos manda. Né? Então você acha que ia resolver o problema elegendo um presidente e acabou. Já descobrimos que não é bem assim. É a falta de conhecimento que leva a pessoa a esse pensamento. Mas isso né? Esse ponto é muito bom que você está falando, Johnny, porque a grande maioria da população acha que o presidente que manda. Exatamente. Mas acha por conta da falta de conhecimento. Na própria Constituição Federal tá lá como é feito bonitinho. Exatamente. Mas quem se interessa em ler, né? Mas aí vem o ponto positivo que nós estamos enfrentando. Graças à internet... Eu e milhões de pessoas entenderam, ficou mais claro isso. A gente até sabia, mas não dava conta. Então isso ficou bem claro. Então a internet teve esse lado positivo essencial. Porque isso tudo está acontecendo agora por causa da internet. Não existiria deu poder para a galera. Essa polarização, né? Que se fala aí. O que existe hoje, existe o que está acontecendo pela internet. Todo mundo hoje é uma TV. Sim. Todo mundo hoje é um meio de comunicação porque tem um celular na mão. Então, dito isso, se informando disso, sabemos, então você eleger só o presidente não resolve. Você tem que eleger o Congresso, Senador, o Senado e várias outras coisas. Mas esse é o principal.
aprendemos isso. Tivemos aí os primeiros 4 anos aí do Bolsonaro, né? No primeiro ano que não teve nenhum problema, assim, no sentido de que nada atrapalhou o trabalho deles. Ainda tá vendo o barco como vinha dos mas, anos 16 anos. Mas não tendo o Congresso a seu favor, Não, e o primeiro ano o cara entrou lá para arrumar algumas coisas. Para arrumar. Né? Aí não teve o Congresso a seu favor, nem o Senado. Ponto. Nem o Judiciário. Segundo ano, pandemia. Tivemos 2 anos de pandemia. 2 anos, cara. Então como é que você vai exigir que seja feita alguma coisa? Um governo não aguenta. 2 anos Ninguém de pandemia, no qual foi gastado bilhões para segurar as pontas, né? Falando bem o agro não parou, que foi uma coisa que ajudou a segurar as pontas. Pô, lógico. E o governo distribuindo auxílio emergencial. Aliás, pras acho pessoas. que deveríamos agradecer o pessoal do agro. Isso aí. Muito obrigado por vocês segurarem o Brasil. Nós precisamos de ar, água e comida para sobreviver. Muito Isso obrigado. é importante, né? Então, o que acontece? Tivemos esse problema aí. Então, o governo gastou bilhões para manter as pessoas com auxílio emergencial. Que Vamos tá falar, hoje. o empresário, Johnny. Teve muitas empresas que não conseguiam pagar suas funcionários para não ser demitido. O governo bancou parte do salário para não ser demitido. Né? Tudo isso que você não vê na grande mídia. Não é falado. Aí tá, passou esses 2 anos aí, terríveis aí, né? Uma desgraça para nós, né? Uma coisa que ninguém queria. Terrível. Né? Que foi usado muito como palanque político para tentar captar votos e captar força política em cima de uma desgraça dessa, né? Usado as pessoas que perderam seus entes queridos, usado como Isso palanque foi eleitoral. trágico, foi trágico. Aí depois a gente entra agora no 4º ano, guerra. Que tem a ver, o que tem a ver. Influencia em tudo, imposto, gás, petróleo, insumos, economia, história, tudo. Então, o que teve no primeiro governo? O cara teve 1 ano, entre aspas, tranquilo para governar. E aí nós vamos lembrar no passado. Nós demos uma oportunidade para a esquerda, para o PT, né? Para o PT. Basicamente 14 anos, né? 14 de PT, mais 2... E eu agora com o outro lá que tá junto com ele, pode botar 35 anos no poder. Então vamos fazer assim, ó. Deu na cara, né? Teve todo esse tempo aí, que eu acho um baita tempo. Pô. E nós não ficamos numa boa. Nós tínhamos os primeiros 4 anos numa boa, porque era uma novidade, né? Não, era uma conjuntura internacional que o mundo estava indo bem e tal. O Fernando Henrique entregou aquele negócio, a casa arrumada, o cara pegou ali, foi 4 anos legais, mas depois desandou com os escândalos de corrupção, essa coisa toda. E aí são bilhões e bilhões desviados, né? E empreiteira fazendo obra lá fora, e o dinheiro aqui dentro. Daí eu vi uma entrevista até do próprio ex-presidente Lula falando assim, não, mas você tem que entender que quando a gente investiu e botou grana para as empreiteiras fazer obra lá fora, as empresas que foram fazer do Brasil, dava emprego e tal. Aí eu pergunto para você assim, será que não tinha obra para nós fazer no Brasil de estrada, difícil, de hospitais e tal? Difícil, né? É uma boa... Não, ele falou uma coisa que tem sentido. Não, gera emprego. Não, beleza. Mas não gerou aqui. Mas aqui nós não temos com o nosso problema resolvido. Vamos fazer estrada aqui, tu vai gerar emprego aqui, hospitais aqui, escolas aqui. Então isso não foi feito. E foi desviado bilhões. Superfaturamento, bilhões, né? Então quando a gente fala da pandemia que infelizmente destruiu a vida aí de 600 mil pessoas, esse é o número. 600 mil que faleceu, né? E as famílias aí e tudo mais. Então o que acontece? Aí tu fala assim, pô, terrível, volto a dizer terrível. Mas com esses bilhões, trilhões de dólares trilhões mesmo, trilhões. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um sistema de saúde melhor? E quantos mais pessoas, eu vou além, quantas pessoas perderam a vida desses 14 anos aí e tal, que por uma estrada mal conservada sofreram um acidente de carro, por uma falta de hospital. Esse número é muito mais de 600 mil pessoas. É muito dinheiro jogado fora. Ainda mais nesses todos os anos juntos. Aí se fala assim de educação. Mas o governo passado não investiu muito em educação. Aí eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque eu tive funcionários. Porque eu acho que passar de ano, assim, as pessoas que estudaram, que se formaram e tal... ela pode ter conseguido isso, mas sem ter qualidade. Foi o que eu vi. Mas, Johnny, passava para ter um índice. Para dar um índice que, olha só, nós aprovamos tanto. Aí eu vou dar como exemplo. Mas a gente é o último lugar no PISA. Eu vou citar um exemplo. Eu tive 2 funcionários que trabalharam comigo que tinham o 2º grau completo. E os caras não sabiam uma coisa básica. Qual é a capital? Das cidades que eu viajava, o cara não sabia. Meu filho de 8 anos eu falei assim, bicho, mas você
Ele falou, não, eu fiz o segundo grau. Aí eu falei, pô, então tem coisa errada aí, né? Não culpa do cara. Então estão fazendo tudo para atingir. Não, minha mãe é professora, se aposentou tem um tempo, mas na época aí, uns anos atrás, você passava um ano e podia repetir um ano e o outro você passava automático. Na mesmo escola municipal, um você passa, o outro você não pode repetir, você passa de qualquer jeito. Com todas as notas vermelhas você pode... Isso é normal. O PISA é o índice, né, do mundo, né? A gente tá em penúltimo no PISA, pô, na educação. Então isso é só pra gente ter uma ideia. Então não foi aquela maravilha como se pensava, né? Sim. E aí tem assim, ó, nós nunca tivemos, eu me considero um cara de direita, né? Eu também. E o que acontece? Nós nunca tivemos uma direita verdadeira depois de 84, quando o Figueiredo entregou lá. Nunca existiu. Porque a gente não tinha as casas legislativas no poder, né? E como é que tu não sabe o que a gente entendeu? É fácil o que está acontecendo aí, ó. Fernando Henrique, apoio a Lula. Várias pessoas que se diziam de centro-direita, Lula. Então isso foi sempre o famoso teatro das tesouras. Né? Isso, que outra, então, assistam Brasil Paralelo, porque é incrível. Exatamente, então era uma coisa que a gente ficava preso aquilo ali, os meios de comunicação aqueles ali, a gente acreditava. Pô, aqui. Então pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade que a maioria do país, acredito que seja de direita, conservadora, ter essa oportunidade agora. Né? E eu acho, e por isso que está acontecendo, o cara quebrou o sistema. Quebrou o sistema. Quebrou o sistema. Colocou que era do gente rolo, técnica, toma lá, né, Johnny? cá, exatamente. Gente técnica. E esse cara apanha de noite e dia. Eu sempre nunca vi. A narrativa nunca foi tão usada como é usada hoje. Entendeu? Não um presidente, qualquer pessoa, a pior pessoa do mundo, sei lá quem seja, eu nunca vi apanhar tanto quanto esse homem apanha. Eu nunca vi. E aí sai uma notícia agora, tira de contexto, aí dá um desgaste para provar depois. Não teve um dia desde que assumiu, né? Lembra lá no primeiro ano, aquele negócio do petróleo que foi esparramado nas praias? Tinha a ver com a Venezuela. A Amazônia está queimando, usando fotos de antigamente. Falar em Amazônia, eu moro na Amazônia, né? Explana sobre a Amazônia, Johnny, por favor. Amazônia você mora e conhece. A Amazônia é o seguinte... Vivo na Amazônia há muito tempo, viajo o Brasil inteiro. A Amazônia, ela existe sim, desmatamento, existe queimadas, não no grau e no número que se indica. As queimadas de destruição, nesses últimos quadros, são menores. Vou te dar um exemplo. Eu vivi de 2001 a 2010 no Mato Grosso. Trabalhava lá na divisa do Rio, do Pará com Mato Grosso. Por anos a fio, eu não conseguia enxergar na época do meio do ano ali, que era a época de estiagem, eu enxergava ao outro lado do rio com tanta fumaça. É sério? Caramba. Todo ano. E por último agora, já faz aí algum tempo que eu não vejo mais essa quantidade de queimadas. Essa fuligem, né? Outra coisa, eu gosto, ninguém faz a minha cabeça. Eu viajo o Brasil, eu converso com as pessoas e eu vivo a realidade. O ano retrasado, eu presenciei helicópteros do IBAMA, Polícia Federal, destruindo balsas de garimpo ilegal. Eu vi isso. Para não dizer, não faz nada. Eu vi, embora eu ache que tudo deve ser feito de maneira legalizada e correta. Ou proibir tem que ser feito, mas eu acho que se você legaliza e faz regras para respeitar o meio ambiente, é a saída, né? E então, tem que ter regras, mas, enfim, e punição, né, dizer que não foi combatido, foi. Eu conheço gente lá da minha região que tinha garimpo que foi apreendido máquina, perdeu tudo, tocaram fogo e tal. Nossa. Então existe isso daí. O que eu vejo é que as pessoas são utilizadas, essas pessoas mais humildes. Massa de manobra. Muitas ONGs para dizer e tal, né? Eu vou te dar um exemplo assim, vamos falar um pouquinho agora sobre pesca esportiva. O tema da pesca, né? O que acontece? A cota de pesca no Pantanal, na Bacia do Prata, do pescador comercial, ele tem direito a bater, se eu não me engano, 100 ou 120 quilos de peixe por semana e pode-se usar anzol de galho 8 ou 10. Também? Rede não, no Pantanal não. 8 ou 10 anzol de galho, linha de mão, e ele tem essa cota para bater mensal, que a cada ano que 110. passa... 100, 120 quilos. Okay. A cada ano que passa, é mais difícil ele atingir essa cota que ele teria direito. Claro. Às vezes termina um mês e ele não consegue pegar lá os quase 500 quilos que ele teria direito. Sim. Isso é a Bacia do Prata, Pantanal. Na Amazônia, essa cota por pescador comercial não tem limite. Se o cara conseguir matar 1 tonelada de peixe por dia, ele pode usar a quantidade pode usar rede para fazer. Caramba, eu não tinha imaginava isso. Aí olha só o que acontece.
Numa das cidades que eu frequento lá, que eu vejo a região, o cara pega o peixe, ele abate sem respeitar muito medida mínima e máxima e quantidade. Esse senhor que é o ribeirinho, esse pescador ribeirinho, ele vive nisso há anos. E ele entrega esse peixe a um atravessador que vai pagar para ele aí R$4 o quilo. Sim. Nossa. Esse cara vai beneficiar o peixe, esse peixe vem nessa cidade e esse peixe é levado para fora, para Colômbia. Desce o Rio Purus, sobe o Rio Solimões. Não se paga imposto, não tem nada disso daí. Então tô tirando... E vai tirando contrabando. E esse senhor, o seu Zé ali, que é o pescador, que é trabalhador, que apesar de estar fazendo uma coisa que não existe regras assim mais precisas, ele está sendo explorado, porque quando acabar o peixe ali daquela região... Tá lascado. Ele não tem o que fazer e o cara que compra vai para outra. Né? Sendo que poderia ser regulamentado, ser feito uma coisa melhor, para quê? Para se... ter cooperativa, instruir esse povo aí como fazer, aumentar o valor o peixe teria um melhor valor, teria uma medida mínima e máxima para bater, teria mais quantidade a ser feita, ele estaria, em vez de ele gastar, por exemplo, ele mataria 10 toneladas de peixe para ter X valor, às vezes com 500 quilos de peixe ele atingiria o mesmo valor. Esse é um exemplo, estou falando bem por cima que o nosso tempo é curto aqui. Então esses são um dos problemas que tem na Amazônia. Aí o cara poderia fazer pesca esportiva, tudo é muito burocrático, é travado, né? Para ele ser um guia, e aí tu vai perguntar assim, mas você foi a Brasília várias vezes, eu fui várias vezes. Então, isso eu ia falar agora. Então, o que acontece? Essas coisas que eu queria passar para o governo, para explicar, para dar solução, ajudar, colaborar, né? Sempre fui a Brasília com meus próprios recursos, tudo para meus próprios, preocupado com o bem comum de todas as pessoas. Aí o que acontece? Primeiro ano, aquilo que eu te falei. Segundo ano, pandemia. E aí, como é que faz? Difícil. Por que eu vou lá encher o saco dos caras em Brasília se tem uma coisa muito mais importante? Vidas estão sendo perdidas. Tudo é importante, só que a gente tem que ter o bom senso de saber, não, primeiro nós vamos salvar as vidas aqui. E isso se estendeu por 2 anos. Sim. E aí agora, quando chega no 4º ano, esse problema da guerra. Bom, esse é um ponto. Aí, sob o ponto de vista do que aconteceu nesse prazo de tempo com a pesca esportiva relacionada ao governo. Jorge Seixas, secretário da Pesca, sim. que me recebeu lá 2 ou 3 vezes já. Boa gente. O que acontece? Não foi feita muita coisa assim voltada especificamente à pesca esportiva diretamente. Mas houve uma coisa que me deixou muito contente com o que foi feito, foi que o Jorge Seixas fez um trabalho muito forte em cima de piscicultura. Nas águas automaticamente influencia. Então, se você faz o desenvolvimento de uma piscicultura ficar forte, significa que o peixe a ser extraído na natureza, ele vai ser, no mínimo, vai ser retirado em menor quantidade, porque a concorrência a curto, médio prazo não vai valer mais a pena você tirar da natureza, porque ela não vai competir com o preço de piscicultura. Gaiola, né? E de piscicultura o peixe foi feita uma ração, ele é cuidado sanitário. Isso que eu ia falar, é muito mais forte, né? Então isso é extremamente positivo, porque nós temos um potencial todas as nossas represas de hidrelétricas do Brasil. A Itaipu tem potencial para ser criação de tilápias ou outros peixes que sejam escolhidos. O que eu acho que aí é que nós vamos, esse governo se mantendo, que é a nossa esperança, vamos prosseguir as conversações para quê? Por exemplo, quantos pescadores esportivos, quantas pessoas praticam a pesca esportiva no Brasil? Mais de 10 milhões, hein? Eu não sei, que mas pratica... na minha visão, com certeza. Nós somos 220 milhões, uns 10 milhões para mais pratica. Pois infelizmente nós somos em 400 mil pescadores. Mas como assim? Licenciado, né? Mas como assim? Mas é o que acontece. O que vale? Números assim, eu sei, agora falando, eu sei que nós somos muito mais de 10 milhões de pescadores. Quando a gente diz pescadores, é desde o cara que vai pescar ali no todo mundo. Com uma varinha simples, de barranco, de caiaque, que vai viajar para a Amazônia, é pescador. É o esporte que eu acredito mais praticar no Brasil. As crianças praticam, todos os sexos e todas as idades. Todas as classes sociais praticam. Sim. Mais ou menos, mas pratica. Pratica, do seu jeito. Mas só tem 400 mil pessoas que tiram a licença de pesca para praticar o esporte. Entendi. Então entendeu? Só aparece o dado de quem fez. O credenciado, né? Então, por que acontece? Você tem licença de pesca? Não. E por que tu não tem licença de pesca? Eu tenho, mas já expirou, mas eu não tirei de novo. Não tem. Não porque tem. Porque o que acontece? A gente precisa muito de fiscalização nas represas e nos rios. Só que não tem
falta recursos. Curso. Então, se o governo entendesse, e que é o que a gente vai trabalhar para quê? O que acontece? Você tem que fazer uma maior fiscalização para que o cara saiba que ele vai ser fiscalizado. Sim. Ele tem, pelo menos... O cara tem que ter medo. Ele tem que botar na cabeça que ele tem 50%, pelo menos De 50% de chance ele vai ser parado por alguém para fiscalizar ele. Feito isso, nós vamos pular de 400 mil licenças de pesca para mais de 8, 9, 10 milhões. Aí o ponto que a gente quer fazer é que nós devemos ter, dentro de uma Secretaria da Pesca, nós deveríamos ter uma subsecretaria ou uma parte que se dedique à pesca esportiva. Sim. Que não pode ser misturado com a pesca comercial. Isso é outra história. É outra coisa. E aí, em cima dessas licenças de pesca, nós já teríamos aí uma boa quantidade de verba para poder manter essa fiscalização. Fazendo um comparativo, é a mesma coisa que o governo de agora fez. Baixou impostos, abaixou IPI, abaixou isso, aquilo. O que aconteceu? Que todo mundo tá polvoroso, com medo disso. Com medo mesmo. O pessoal da esquerda. Certo. Como que abaixar tudo e faturou mais? Porque faturou muito mais imposto. Porque abaixou, todo mundo pagou. Só nega menos. E na pesca aconteceria a mesma coisa. Você melhora isso, você recebe a sua carteira, pode ser mais barato, tem fiscalização. O que acontece? Todo mundo tira a carteira, 10 milhões de pessoas são muito maior do que 400 mil, fatura mais e tem o dinheiro para bancar a fiscalização. Eu sempre tive a minha... você tinha me perguntado de rio, eu nunca pesquei, mas eu pesco no mar. E eu tenho a minha carteira né? Acho que eu não me recordo, mas acho que é 60 ou 80 reais por ano. Então é um dinheiro... É 60 pau. Você não toma um lanche na padaria e você pesca o ano inteiro. Eu tenho 43 anos, eu nunca fui fiscalizado. Mas não impede que na próxima eu seja, né? Pô, gente... Mas assim, ó, outra coisa também, que poderia ser feito isso também, é aquela história que a gente fala, a gente é empresário, a gente gera emprego, gera renda, aí, gera imposto para pagar a máquina, aí, tem que tirar um pouco da máquina. Essa fiscalização, ela poderia ser feita por municípios e as cidades. Também. Não uma licença, não precisava ser uma licença federal. Por exemplo, assim, lá onde eu moro, Itaúba, né? Lá no Mato Grosso, nós temos uma grande represa lá. Por que não fazer com que aquela represa lá, ela é cuidada pela prefeitura, pelo órgão, pela cidade local. Ela vai cobrar a licença para você pescar naquele lago. Sim. E a licença daquele lago sai a verba para você fazer a tua equipe de profissionais que vão fiscalizar. Vamos falar assim, da Guarda Ambiental, da Polícia Ambiental Municipal. Isso não existe. E, sendo assim... ficaria mais fácil de administrar essa licença de pesca. Você vai arrecadar daqui, e aí o que vai acontecer? Acaba acontecendo automaticamente no futuro uma concorrência, porque as cidades, os municípios, as regiões vão querer com que seja o lago dele, o rio dele, o mais perigoso no Brasil, para atrair mais gente para pescar. E aí a gente sabe que a pesca esportiva ela vai dar grana para muitas... gera renda. Para muitos segmentos da economia. E não é só a pesca, é tudo o entorno. Então, é o mercado da cidade, é o açougue, é a loja de bebida, a pousada, hotelaria, tudo. A náutica, a empresa... Então, se você tem peixe na tua região porque você fiscaliza e cuida, todo mundo vai querer, porque a pescaria cara, Dinho, sabe qual que é a pescaria cara, Dinho? Manda ver. A pescaria cara é que não pega peixe. Essa é cara. Quando o cara pega peixe, ele não tá nem aí. Então, se você vai a região aqui, a licença de pesca custa tanto. Aí tu fala assim, mas é fiscalizado? Eu pago com o maior prazer, porque eu estou contribuindo para cuidar daquilo que vai gerar. Sim. E nós não somos, a gente não é contra... E tem uma coisa também, né, Johnny? O Brasil ele é tão grande e tem as suas nuances, as suas diferenças de cada estado. Então essa lei que você está falando, realmente seria muito mais inteligente cada estado ter a sua lei sobre a pesca esportiva. Cada estado, cada município. Cada município. Daí município, estado, união. Sim. Mas deixar para fazer. Por exemplo... se a gente consegue fazer isso, e aí nós não vamos entender que o cara que faz... esse negócio da cota zero foi muito falado antes. Se nós chegarmos a esse nível de entendimento, eu vou dizer para você vai poder ter sim uma cota para levar para casa. Se for fiscalizado...
e não for uma coisa Vai exagerada, ter peixe, você vai cara. poder levar um Porque peixinho vai para ter casa para peixe. comer. Aí nós vamos estudar qual o peixe que você vai poder levar. Você não vai levar boa. um tucunaré açu. Sim. Você não vai levar um dourado. É esse peixe aqui, esse peixe. Ninguém quer tirar esse pacuzinho, prazer. Vai estudar, não é ferro e fogo. Sim. Só que do jeito que tá, não dá para levar. E o governo que estava aí, nós estávamos prontos para começar a ter essas conversas aí com o Jorge Seife e dar andamento. Porém, volto a dizer, teve pandemia, teve tudo. Não foi focado prioridade, para né? outras coisas. Claro. Seguro defeso, aumentou o seguro Porque, defeso Johnny, pras não pessoas. estamos mentindo aqui, né? tava tudo alinhado. É porque veio pandemia, Mas veio isso, veio como é- tudo, não tem- deu. E tudo na sua vida você tem prioridade. Sim, não deu. Eu quero comprar um carro novo. Meu filho se machucou, um parente meu se machucou, precisa de um tratamento, precisa ser internado. Vou comprar um carro novo e deixar o cara morrer? Não, eu não vou faz cuidar, sentido, entendeu? né? É a Comprar. mesma história. Sim. Ponto. Então agora esperamos que o problema do que teve da pandemia seja saneado. Mas não é só a pandemia, Johnny. Vamos voltar. Olha só, vou fazer um paralelo aqui rápido, tá? Estamos aí a um mês da Copa do Mundo. É mesmo? Eu nem sabia. então, mas só... Não, você tá vendo como é que é. Há Eu nem um mês sabia. da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo do Brasil, os caras investiram milhões jogados lá Milhões, na Amazônia. bilhões. Bilhões. Tá lá, Mas- desculpa o comentário, Parado tá lá lá. o elefante branco, o estádio. E vários estádios, Cuiabá. Serve pra parado, quê? parado. E, Cheio de cara, mato. Teve figuras públicas, que eu não vou falar o nome, que não é o caso, mas teve nego que veio na mídia e falou assim: não se faz Copa do Mundo com hospital. Com hospital. Tem que fazer, tem cara, que fazer difícil, estádio. né? Não cabe, pelo amor de Deus. Ele não precisa de hospital. Eu preciso, eu não isso, tenho claro. convênio médico. Eu preciso de hospital. E quantos milhões de brasileiros não precisam? Falou bonito, Kikão. Pô, Gostei. desculpa, Não, mas precisava verdade. falar isso. É a tá? verdade, mas é a verdade. Então o que acontece? É isso que a gente está falando. Então, por isso, Dinho, eu volto a dizer, é muito bom estar aqui com vocês falando, e eu vou aproveitar aqui, pedir um parênteses, para a pesca esportiva ser mais unida, se inscreva aqui Na Fisgada Podcast. Podcast. Se inscreva nos outros canais de Também. podcast de pesca. É tudo. Vamos nos unir, gente. Sim, nós vamos levar essa união aí. Vamos Tem que ter nos união. unir. E tem que levar mensagem positiva pra todo lugar, cara. Sim, tem que sim. espalhar. E uma coisa muito séria que eu falei já em outros programas, porque eu li, porque eu vi. Eu não vou falar quem são, né? Claro, mas tem um grupo, né? Que todo mundo já deve imaginar. Tava fazendo uma votação, fez uma lei, fizeram uma votação na calada da noite, essa votação passou. Calada que da no noite dia é seguinte. foda, Porque é assim que acontece, eu né? sei, Dia, que é Aí, foda. aí, no dia seguinte, a pesca esportiva estava travada. Isso tem 4 meses, eu acho, não me lembro. Não sei se é mentira. Eu li isso, eu li mesmo. Eu vou falar mais uma coisa Porra, para não vocês, que pode. tem a ver com esse, que é ao meu receio. Você sabia que na Colômbia, o único país que ficou de direita na América do Sul, se eu não me engano, é Brasil, praticamente Equador. Não, na Colômbia proibiram, né? Não, Na Colômbia está com os dias contados que não pode mais existir pesca esportiva. Tá vendo, gente? Tem que pescar e matar. Aí são pessoas que a esquerda daqui apoia. Eu acho que se a esquerda voltar aqui, vai mudar muita coisa, eles não vão entrar para sair mais, né? Não existe diálogo. Tudo que você vai fazer de... Peraí, Johnny. Tudo que você... Desculpa, o que você disse é um ponto. Tem que cravar isso. Se eles voltarem, eles não vão sair mais. E a gente vai se ferrar. Ponto. É, e Desculpa te cortar, mas Não, isso, não, mas- sabe, E não só vai sair mais. Focando, batendo o pé na pesca esportiva, você que ama esse esporte, você corre o risco de ficar sem praticar. Sem ele. E não é porque a gente Não é eu. Quem sou eu pra falar o que tá explanar isso. acontecendo? Não é direita, esquerda, nada. É a realidade. É a realidade que tá Ó, acontecendo. eu tentei nos governos passados o tempo todo falar com os caras. Nunca fui escutado. A primeira vez que eu tentei falar com esse governo, sempre fui recebido em Brasília. Ai, que legal. O Onyx era ministro da Casa Civil, depois foi da Cidadania, sempre me atendeu e sempre tentou fazer por nós. E sempre fui recebido com respeito e com atenção. Nos governos passados teve o PNDPA, que era dos governos, mas não andou para... É tudo coisa assim, fizeram... Só fala Sabe e- o que fizeram? Não, teve gasto. Teve investimento... Lago Paranoá. Tem que ter um investimento gasto. para dar curso para profissionalização de guia de pesca no Lago Paranoá. Você está de brincadeira. Tá de brincadeira. pra- mesmo. tem- Paranoá, tem que mostrar pra onde tá gastando. Vai ter que gastar o dinheiro. Faz livrinho do PNDPA. Quantos que milhões? você manda fazer não sei o que lá. Então é o seguinte, o que eu tô falando, eu vivi. E vou dizer para vocês, 2002, quando eu era
mais novo e tal. Lula, vamos lá, por quê? Porque mesmo, Johnny? Claro, mas é o seguinte, ó. O jovem é mais, né? De 84 pra cá nunca foi legal a situação. Então, quando não tá legal, você muda. Sim. E todo mundo já teve a sua chance. Quando você fica adulto, você e o PT, o Lula lá, não tinha tido a sua chance ainda. Aí vamos dar chance. E foi. Tanto é que ele tentou ser presidente várias vezes. Uma hora conseguiu. E aí deu no que deu. Então eles tiveram 14 anos, volto a dizer, e a coisa não ficou boa. Se a coisa tivesse ficado boa, eu não estava aqui discutindo hoje. Não, mas tava tudo maravilhoso. E outra, uma coisa que me magoou, assim, muito magoou. Pô, tô muito magoado mesmo sobre essas últimas eleições e tal. Aquela pessoa ganhar, entendeu? E a gente ser chacota no New York Times, na Europa toda, todos os jornais falando no país da corrupção mesmo. Quem que vai querer? Aí se uma pessoa dessa ganhar de novo, quem que vai querer investir no nosso país? Não vai. Pra mim, já no outro dia já. O que vai acontecer, Johnny? As pessoas falam assim, graças ao. As pessoas têm que entender que o agronegócio evoluiu, a forma com que se planta e tal, cada vez é maior produção, a maior produtividade aumenta. O preço da comida ela vai cair quanto mais a agricultura for eficiente, quanto mais aumentar, quanto mais for eficiente, no mesmo quadrante de terra, no mesmo espaço de terra, ela mais produzir, mais barata vai ficar a comida. Sim. E o mundo hoje, ele precisa de nós para se alimentar. Precisa. A gente precisa. Então nós não precisamos ficar com medo de China, não sei o que lá, que vai ficar bravo com... Isso é falta de informação. Eles precisam do Brasil. Eles precisam da gente, entendeu? E nós estamos aqui, nós voltando a falar agora de um pouco de piscicultura, de peixe. Ótimo, nós podemos alimentar o planeta com proteína animal. Nós temos a capacidade de ter mais proteína animal tirada do peixe do que o próprio gado, que é campeão do frango e do suíno. Mas não da pesca comercial e retirada da natureza. Sim, das criação, da piscicultura. O peixe se torna mais barato. Hoje, para você ter uma ideia como a situação tá, e já faz um tempo, Manaus, os restaurantes de Manaus, 80%, 90% mais do peixe consumido, o tambaqui, que é o peixe que o amazonense gosta de comer nos restaurantes. Maravilhoso, né? Ele sai de Rondônia. Ele é criado em piscicultura em Rondônia, em Porto Velho. Né? E por quê? Porque Manaus não tem água, né? A Amazônia não tem água. Tem quase nada, né? Não tem, né? Tem condições. Mas estou dizendo assim, é falta de planejamento e de investimento. Planejamento, né? E a pesca, nós levando assim, nós temos 2 caminhos para a pesca comercial. Ela pode até continuar existindo, a pesca comercial em água doce, mas tem que ser feita melhores regras, melhor acompanhamento. Esse lado que eu te falei da Amazônia, não tem limite. Né? E vai tudo para fora quase do país. Um comparativo com os americanos. Lá tem lei. Lá você pode caçar urso, pode caçar veado, você pode caçar o animal que você quiser, você pode pescar. Só que amigão, tem a época do urso, tem a época do veado, tem a época do peixe. E vê se acabou. Agora, peraí. Pesca um peixe lá que não tá na época pra você ver, você vai preso. Vai em cana. Mas eu acho bem injusto. Entendeu? Isso é um país inteligente. E lá, fazendo dessa forma, não falta o bicho, porque eles dão o tempo do animal se recompor no ano. Aqui no Brasil não é assim. Não pode, tá errado. E aqui é muito assim, é que foi tudo aparelhado, né? Nesses últimos 20 anos, nesses últimos 15, 20 anos foi tudo aparelhado, quem manda no... Porque assim, outra coisa que as pessoas precisam entender, não é porque entrou um presidente lá e tem tal que vai lá e muda, não. Porque tem cargos que são concursar, que são de carreira do cara lá, que é tal, que o cara tem aquela visão e não vai mudar. E ele, na lei, é ele que tem o poder da caneta. Não, você não se muda isso dessa maneira assim. Então tem tudo isso que a gente não entendia antes. Então eu volto a dizer, eu nunca me interei tanto sobre política e situações como nos últimos 4 anos. Acho que não é eu. Nós acabamos de falar de Copa do Mundo. Sim. O brasileiro passou a entender o quanto que a política é importante e se informar. E hoje nós temos essa democracia da internet que todo mundo tem a sua voz, mesmo que nós estamos enfrentando problemas sérios. Seríssimos. De censura. Eu mesmo já passei por isso, fui fazer um comentário. Passou no YouTube, tive problemas com isso daí, então não é, estão inventando que não. Tá acontecendo, o próprio Lula tá falando que ele vai regulamentar as mídias sociais. Eu acho o seguinte, se eu falei mal de você aqui, eu falei uma inverdade sobre você... botou a censura, já tá previsto, não. Eu não preciso mandar tu calar, Eu entro na justiça. Eu entro na justiça porque já tá lá. Se você tem que provar que justiça comum. Eu vou te pegar, tu vai pra cadeia, vai me pagar a indenização, já existe isso, entendeu? Então você fazer isso daí... Então assim, tudo que tu faz, tudo que você vai falar do lado da direita não pode.
O STF vai lá e te bloqueia. E a esquerda pode meter o pau, Pode fazer vontade e tal. tudo. Então isso não é democracia. Não, os caras podem. Isso não é democracia. Eu não tô dizendo que estamos só. vivendo Eu não isso. tô Mas dizendo, é o que não. eles querem. Eu não sou. Eu voto no Bolsonaro. Não sou bolsominion, mas voto no Bolsonaro. Eles podem jogar bola com a cabeça dele. Eles podem falar que o cara come gente agora, que isso, que aquilo, 1 milhão de coisas, absurdos agora, pedofilia agora, né? Tudo, então, isso aí. Um absurdo de coisas. A esquerda pode falar tudo, não pode. Não acontece nada. Nada, tá tudo Então isso lindo. tá errado, Porque né? vai cair picanha, talvez. Então, né? mas vamos lá, galera. Vamos lá. Eu tô tudo esperando a lindo, minha é picanha tudo cair. lindo, porque ainda não aconteceu aqui do Brasil. Você entendeu? Virar uma Venezuela. Exato. Virar uma Cuba. Muito bom, muito bom. Virar uma loucura Olha que dessa. bacana, muito bom. Eu fui na primeira votação no colégio que chama Gracinha. É um colégio de gente rica. Fui lá É levar uma lá, gracinha pessoal- mesmo. É uma gracinha. Todo mundo com o boné do MST, nada contra, mas... E camisa do MST, mas os jovens. É, a jovens, meninada né? de 18, sabe, que não acompanhou. Beleza, aí acabou tudo. Aí eu fui pro restaurante, que de fato era um restaurante até caro, eles estavam lá também. E aí? De iPhone, De iPhone 12. Não, nada contra, mas eu fiquei olhando, eu falei, mas isso não encaixa. Com o pensamento dele, né? Sabe por quê, ó? Não encaixa mais, sabe por quê? Esse governo de agora, me desculpa, tiveram o ano todo, desde o governo até agora, pelo que eu vi mesmo, 3 invasões do MST. Sabe por que não tem mais? Porque o governo deu título para mais de 400 as mil. mulheres, nem para os homens. Ele deu para as mulheres e ainda ele é contra a mulher também. Só que isso Sabe, tudo... é inacreditável. Mas isso tudo, sensacional, né? isso tudo que tu tá falando, que nós estamos falando aqui, não sai na grande mídia. Não sai, cara. Quando eu soube que o meu amigo lá, meu parceiro André, um abraço pro André aí, lá de Manaus, lá, do Pesca na Veia, falou assim pra mim, pô, como é que tá a situação aí da pandemia? Eu tava em Manaus ainda. Ele falou, pois é, cara, lá em casa eu tentei diminuir lá o valor do meu aluguel lá, porque não teve jeito não, tem que pagar o valor do aluguel inteiro até... E falei lá, como é que tá? Não, lá a empresa não demitiu ninguém, só que daí o governo bancou uma parte do salário... O governo pagou, Tá vendo? pagou, mas eu não vi isso aí em lugar nenhum. Não sei. Entendeu? Então, o que acontece? A mídia, ela tem, essa grande mídia, ela tem a razão dela de querer pegar e contra. Porque ela tinha verbas que ela ganhava gigantescas ali para falar bem e tal. E tem uma que agora também. não é assim, eu vou dizer mais, não é o governo, desse governo atual do Bolsonaro que tá acabando com a mídia. Não. Ele tá dando o que é justo. O que tá acabando com essa mídia é a falta de compromisso deles com a verdade e a nossa liberdade, que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo, entre aspas, né? Ninguém aqui é jornalista. Nós estamos falando sobre informações aqui. Pessoas corretas, comuns e falando que a gente de vê. coisas que a gente está vendo, que a gente vive. Eu viajo no Brasil, você vê, você anda na rua, a gente está vendo. Então não tem mais esse poder que eu sou jornalista, eu sou dessa emissora e o que eu falar a gente já viu que não é assim. E mesmo assim a maioria é distorcida, são narrativas em cima de narrativas. Então, teve nesse dia... Pinça, desculpa, uma Kiko. conversa do cara, tira um pedaço, tira de contexto sim, e isso põe é do pra jeito palhaçada. que você Eu tava quiser. nesse mesmo restaurante, tinha um venezuelano. Tá, eu depois, se eu acho que eu tô mentindo, eu dou lá o endereço do restaurante no privado, vai lá comer que é muito bom. Chama... Eu não esqueci, depois eu falo. Da Justiça lá na frente. Lá. O tribunal. O tribunal, chama o bar tribunal. Olha, os caras estavam lá, então não sei o quê. No outro dia, daí, tem um venezuelano lá que trabalha... Perdão, gente, foi no Astor. Tem um venezuelano lá que trabalhava de noite. Eu comecei a conversar, eu vi que ele era, né? Eu falei, não sei, ele sou da Venezuela. Eu falei, pô, vem cá. É verdade tudo que aconteceu? Como é que é e tal? Porque a gente viu que é verdade. Ele falou, cara, sabe qual foi a resposta dele? Ele nem falou, ele falou, olha, o brasileiro é louco. Ele só falou isso. Ô, Dinho, Eu só quero retomar um assunto aqui. Porque ele tá com medo da esquerda entrar aqui, o A venezuelano. gente tá falando das grandes mídias, né? Que tem problema com o governo atual, porque ele tirou uma grande parte das verbas e deu o justo. Tem que ter as Sim, mídias, claro. mas eu não tenho que babar ovo de mídia. Lógico. Por que tinha tanto ator, atriz, não sei o quê, contra o governo? Porque ele era contra a Lei Renoir. Quem não sabe lá o que significa, vai procurar se informar. Não, hoje sabe, cara? Renoir é um pintor, né, Kiko? É Rouanet. Desculpa. Renoir é um pintor. Desculpa, Rouanet, Lei Rouanet. Vai lá se informar, porque o cara ganha dinheiro com isso. Não é só isso. E hoje em dia mudou, né, cara?
Quantas pessoas você conhece que ficou milionária aí, que é de mídia social? Não, hoje todo mundo não precisa do governo ajudar. Mídia social, cara. Sim. Hoje todo mundo, se você for um cara que tem talento com o celular, você acontece. Sim. Tem aquele cara do tal do Luva de Pedreiro, tu acha que ganha dinheiro? Tem um monte. Tem um monte de Agora tem o Canela de Pedreiro. Canela de Pedreiro? É um menininho, mas esse agora tem um menininho. Não, tudo bem. Todo mundo tem espaço agora. Acha seu nicho aí, vai embora. O celular hoje, com R$500 tu faz um investimento aí, vai comprar um celular e vai botar na internet. Agora você falando isso daí, ó, eu morava em Manaus, né? Eu saí de Manaus faz 1 ano e meio. E eu tava ali no primeiro ano da pandemia, eu tava ali ainda. E antes da pandemia. As ruas da cidade tomada de venezuelano. Tá vendo? Pedindo trabalho. Eu cortava cabelo com venezuelanos lá, que enfim, essa coisa toda. E por curiosidade, você vê que nós tivemos um primeiro turno aí, que o estado que o Bolsonaro, se eu não estou errado, que ganhou disparado, foi Roraima. Foi, né? Por que foi Roraima? Né? Porque eles estão perto Porque do eles caos, estão do lado ali da onde eles estão vendo no dia a dia o que aconteceu lá e o que pode acontecer aqui. Pode acontecer Aí de você vai fato. dizer, mas não vai fazer isso se não. Como é que não vai fazer se os caras vivem, nem esconde isso. A esquerda vive dizendo que Venezuela é uma democracia, que a Argentina é uma democracia. Qual é aquele ditador que ele tá direto agora? É o da Nicarágua lá. Da Nicarágua. Daniel Ortega. Porra, gente, entendeu? Me perdoe, gente, me desculpa. Entendeu? Então. Me perdoe, não tem, eu me sinto envergonhado como brasileiro se um cara desse ganha eleição. Eu me sinto envergonhadíssimo. Me desculpa assim, a sua opinião, quem você vai votar, mas colocar um cara que foi preso em 2, 3 instâncias, aí depois arquivaram tudo pro cara, porque tá não velho, foi inocentado não nenhum. foi inocentado, e arquivaram pela idade dele, né? Um negócio assim que eu li sobre isso. O problema lá da Fala, jurisdição, como foi? né? Você é advogado. O processo foi instaurado na jurisdição errada, que não era em Curitiba, Sim. tinha que ser em outro local. Sim. Então, ali só que teve 200 juízes, isso, aquilo, desembargadores, todo mundo tá errado e ele está certo. Foi até a terceira instância, né? Foi. Aí agora que nos resta, você que é advogado aí, né? Nos resta a 4ª instância, dia 30, que é nós que vamos fazer. Mas a idade dele já não permite mais. Não, entendeu? Nos resta a 4ª instância pra gente ganhar. Dia 30, que é pra poder fazer o mínimo da justiça. Pelo menos não deixar tomar poder. É uma coisa que eu vi outro dia o Emílio Surita falando lá na Jovem Pan, eu assisto todo dia. Ele ficou muito bravo. Ele falou, mas o cara, o Bolsonaro tem que ganhar. Vocês estão ficando malucos? Vocês não viram que a gente... O Emílio Surita. Vocês não viram que a gente... Eu nunca vi esse homem se posicionando, eu assisto ele há 20 anos. Ele nunca se posicionou, Johnny Kiko. Não pode ganhar, vocês estão malucos, vocês estão loucos. Um homem que foi preso, isso aqui... Ganhar... E outra coisa que falavam antes. Não faz sentido. Não faz sentido. Antes da última eleição, né? O cara é racista, homofóbico. Tudo. Ele é tudo. Então ele vai matar, vai fazer tal. Genocida, né? Não aconteceu nada, não mandou prender ninguém, não fez nada contra ninguém. Tem amigos. Não matou os gays e tem amigo gay também. Tudo, tá tudo certo. Daí? A mídia tá aí, tá tudo. As pessoas estão vendo que não aconteceu nada disso. Então tudo é narrativa. Quem reclama é quem perdeu a boquinha. Quem perdeu Sensacional. E que pensa no seu próprio umbigo. Ou a pessoa, que eu respeito, que é a pessoa que não tem informação, que é ignorante, no sentido de não ter informação, ignora a informação. Por exemplo, assim, nossos irmãos, nós estamos no mesmo país, os nordestinos, né? Sim. Então, se foi tão bom quanto foi falar que foi, até hoje era uma maravilha. Mas eu entendo, sabe? As pessoas ficaram... Eu entendo assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Informação, eu vou te dar um exemplo como é que é o povo humilde, assim, que não tem informação. Lá no Amazonas, quando eu morava no Amazonas, falando com um pessoal do interior lá, de uma senhora já idosa, falando que passava ano, entrava ano, ela voltava sempre lá no cara, que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, tinha dado uns cadernos, livros, os cadernos lá, pro filho dela e tal. Né? Pronto. Então, aqueles cadernos ali que custou uma mixaria, garantiu para aquele cara, uma pessoa humilde, porque a pessoa humilde, ela tem muita gratidão e tal. Então não é assim, tem que se entender essa situação. Por exemplo, Não, lá eu atrás, entendo. Antes do governo atual da esquerda, vamos lembrar lá. Nordeste, o pessoal chegava lá no Nordeste, época de eleição, tá aqui, vamos fazer, se elegia, nunca mais aparecia. Aí o Lula ganha. O Lula vai lá. Bolsa não sei o que. Não, tá aqui não. E esse pessoal passava necessidade antes. Não tinha água, tomava água do gado, passava necessidade, não tinha nada. Comia, cortava aquelas palmas pra fazer sopa, aqueles cacos. Tá. Aí chega lá o Lula, beleza, tá aqui R$80. R$80 naquela época já dá pra comprar
farinha para fazer um cuscuz. Dava pra comprar o básico do básico. Aí fazia um poço artesiano, que daí o cara já... Ele ia ter que caminhar 5 quilômetros, mas ele ia ter água pura. Mas ele não ia mais tomar água banha. Tá tudo certo. Só que dali era para continuar, era para fazer mais. Porque sabe o que a gente escuta? Que pobre que é pobre tem que votar na esquerda. Já escutou isso? A vida pobre inteira, vota na esquerda? Então a gente pergunta assim, então tá bom, pobre vota na esquerda. Ok, porque no papel é legal, todo mundo igual e tal, e é o que eu não vejo, né? Depois nós vamos chegar nesse assunto. Mas pobre vota igual. Mas qual é a lógica então? Então se nós pegar o político for bom, a política for boa, e nós transformar o país sem miséria mais, não tem mais nenhum problema, significa que não tem mais pobreza. Sim. Quem que vai votar na esquerda daí? Se a é só esquerda, pobre que vota na esquerda. O fato é que a esquerda precisa manter as pessoas pobres, as pessoas ignorantes, porque senão as pessoas ficam inteligentes e veem que a esquerda é só um bando de falácias. Então eu acho o seguinte, acho que o cara ganhou as eleições, fez isso, poderia ter sido honesto, cuidar do povo, melhorar isso e fazer isso acontecer. Na verdade, ele deu uma miséria. Então eu entendo o que as pessoas pensam no que é bom. E ficam pensando no que é bom. Eu entendo nisso também. Porque se o Nordeste fosse tão bom nos últimos 15 anos, que diz que ele deixou, não estaria cheio de gente aqui em São Paulo, do Nordeste, vindo atrás de oportunidades. Quem foi isso pra mim é tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Quem foi que levou a água? O governo esquerda começou. E quem terminou? Dava para ter construído não sei quantas. E quem terminou? Né? Quem foi lá terminar? Agora, né? E ainda falam mal, né, desse governo do nosso presidente Bolsonaro. Falam mal, né, que tipo ele ia travar todas as obras anteriores. Eu lembro no início, agora ele vai travar tudo. O homem seguiu todas as obras da esquerda que precisavam ser feitas e terminou as obras. É assim, Quem foi o ministro, né? Que vai para ser governador? O Tarcísio. E assim, terminou todas. A outra coisa que eu vi na política é que assim, o partido X ganha, que é a situação. Aí fica a oposição de fora. Uhum. Eu sempre entendi que a oposição deveria ser para quê? Para fiscalizar quem está na situação. Sem dúvida. Para não deixar os caras fazer coisa errada e ajudar. Entrar num acordo então sempre. Se a situação tem uma ideia boa, que é bom para nós, a oposição nessa hora não tem que ser oposição. Ela tem que ajudar. Eu vejo aqui, que há muito tempo e sempre foi assim, que a oposição não está para isso. Ela está para tentar derrubar. Só para derrubar, só para julgar. Não está para ajudar. Vou dar um exemplo aqui, quero aproveitar, não sei se tu falou. Nós tivemos aqui uma colaboração de vários patrocinadores de vocês que nós vamos falar deles. Que me trouxeram até aqui. Sim. Uma boa parte deles são concorrentes de meus patrocinadores. Sim. Tá? Mas isso não impede que nós nos juntamos para poder achar uma situação boa. Porque se o país vai bem, não vai bem para mim, vai bem para mim. Para todo mundo. Você que é meu concorrente, para todo mundo. A gente quer que a coisa vá bem. Então eu já fiz a minha parte de tentar dar credibilidade e apoiar o governo que esteve lá atrás e que me desapontou. E muito, né? Desapontou muito. Um cara que vinha de origem humilde. Olha aí, que legal, um cara de... Mas aí a gente vai saber a verdade. Nós éramos aquela coisa que a gente falou assim. A mídia que nos ensinava é só isso aqui e tal. Eu acredito aí hoje eu tenho várias fontes de informações. A minha profissão hoje me dá a oportunidade de viajar ao Brasil e fora do Brasil. Quero que entendam isso. Eu vou para Panamá, eu vou para Colômbia, eu vou para Argentina, eu vou para o Paraguai. Ninguém me fala, eu vou e vejo. Eu tenho amigos lá fora, eu converso. Aí você vai vendo a situação que fica. Então não se trata de Bolsominion, Bolsonaro. Não. Sim, não. Se tivesse o Dinho lá fazendo o que o cara tá fazendo, eu ia estar votando no Dinho. Não, eu juro por Deus. Se tivesse o Kiko, é a mesma coisa. Agora, porque o cara, que a única coisa que sobra para falar do cara é porque fala palavrão, que é grosso, e às vezes ele dá umas caneladas, mas ele dá real, é aquilo ali. Eu não posso ser hipócrita. Se a esquerda fizesse tudo o que falou que ia fazer, eu ia a favor da esquerda. Claro. Sim. Mas eles não fazem. Eles só têm narrativa, só fala. Pô, eu não entendo, brother. Eu quero aproveitar, o Johnny falou dos patrocinadores que colaboraram para este programa. Muito obrigado, gente. Quem colaborou? Tamboril. Deixa a parte só um minuto, Kiko, você já fala. Esse programa, ele é
fora do contexto do podcast. A gente tá fazendo um papo, é um programa único. Exclusivo antes das eleições. Sim. E esses patrocinadores que fizeram acontecer isso. Muito obrigado a todos. O Kiko vai falar o nome de todos vocês e depois você tá passando no GC, né? Tá passando no GC, mas é que eu tô com a listinha que eu tô colando, tá? O Tamburi. O Tamburi, muito obrigado, Renan. Puta, demais, Renan. Tamburi e Martim Pescador, muito obrigado. Camaro Joias. Camaro Joias mandou 4 joias pro Johnny. Obrigado, Camaro. Obrigado, Camaro. Em uma, viu? Você é um cara sensacional, Camaro. Já tá entregue. KSA é o grande Alair, um grande amigo meu, dono da KSA, uma baita indústria de essências. Quem quiser é só chamar. Play Pesca, nosso patrocinador Michelzão, gente finíssima. Muito obrigado, Michel, por ter patrocinado esse programa. Pessoal da Play Pesca, camisa de pesca top pra caramba. King Brasil. King também, nosso patrocinador desde sempre, Master. E Vini. Muito obrigado, ajudou pra caramba, Vini. Tamo junto, eu sei que você também tá nessa vibe, tá explanando, tá falando sobre esse momento do Brasil. Muito obrigado, Vini. Boias Paulistinha do Vini também. Paulistinha do outro Vinícius, cara, muito obrigado também. Você e sua esposa, que a Boia Paulistinha cresça muito. Obrigado de verdade. Marcão, Parada do Pescador. Parada do Pescador, nosso grande amigo, tá no Amazonas hoje, né, com a galera lá. Manaus, foram pra Manaus, estão lá pescando. Obrigado por ter ajudado também a gente, cara. E Alfa Pesca. E Alfa Pesca, não podia deixar de dizer, muito obrigado à loja Alfa Pesca também, que é da nossa vibe, ajudou, tamo junto. Gente, quer material de pesca, vai na Alfa Pesca. É isso aí. Cara, que legal, hein, meu? Uma galera, hein, Johnny? Você viu quanta gente? Viu quantos empresários? Não, mas vou dar um exemplo aqui, isso é iniciativa privada. O que acontece aqui? Pessoas que são concorrentes se uniram por uma causa que acham bem maior. Que pode ser que é o que deve ser feito. Essa é a prova. Isso não acontece na política. Não. O cara quer o poder pelo poder. Eles têm só centralizado Então, mesmo. se a esquerda tem uma ideia boa, num projeto realmente bom lá vamos lá, voltar a ajudar. Mas não, tudo é o contrário, é tudo, sabe? Desanimador, sabe? Sim. E assim, ó, Dinho, para as pessoas entenderem, mas você fala assim, eu corro o risco, eu me posiciono eu acho que é meu direito como cidadão. Claro. Sim, óbvio. Você é uma pessoa pública, mas você é um cidadão. Eu nunca entrei numa rede social de pessoas, vamos dizer assim, de esquerda, que tem um pensamento que eu não acho que não é o meu, para ir lá ofender, atacar. Não, eu não concordo com isso. Não faz sentido. Eu não me meto. Então eu acho isso muito chato, porque às vezes eu me exponho e não tenho medo, porque eu não vou me arrepender depois. Eu não me meto. Eu não vou ficar depois chorando. A gente não pode ser covarde nesse momento. Mas nesses finalmente eu comecei a me meter. É a minha. Ó, e nunca na história do país as pessoas se envolveram tanto com política porque agora entenderam que a Copa do Mundo é mês que vem. Eu não quero saber de Copa do Mundo. Eu nem sabia. Entendeu? Juro, por Deus. Então, isso nunca aconteceu, porque o povo entendeu essa diferença. Então, assim, dou a minha posição, respeitosamente, respeito quem é de A, B, C ou D. Eu só gostaria do mesmo respeito de volta. Só que eu sei que não acontece. Não acontece. Pão pedrada, a gente vai falar, mas aí tem um negócio chamado bloquear. Eu bloqueei todo mundo. Eu de vez em quando dou umas rasgadas na minha rede social lá, dá problema também. Eu fiz uns stories e falando no dia logo das eleições, né, que o Lula levou mais votos. Eu fiz um stories assim meio invocado, assim, triste mesmo, sabe? Porque, cara, se você vota num cara que comprovadamente na época, hoje não já, né? Mas naquela época ele foi preso, instâncias e juízes e promotores olhando tudo. Se você vota num cara desse, me deu uma mágoa tão grande. Você é conivente. Você é conivente com essa pessoa. Você é picareta igual essa pessoa. Me desculpa. O que me deu mais ainda... Que mal, cara. Eu tô mal até hoje. Dinho, e o que me deu mais certeza de saber que a gente tá falando a coisa certa, assim, na nossa posição, foi que no primeiro turno, tanto o Ciro, a Simone, meti o pau no Lula. Né? É isso. Meti o pau no Lula. Obrigado que você lembrou disso. Beleza, meti o pau no Lula. Não, show de bola. Aí vai pro segundo turno. Não, agora é Lula. Eu falei, então é o seguinte, primeiro que você... Aí aquela história... O próprio vice dele. Aí aquele esquema velho das tesouras e tal. Sim. Então isso aí prova ainda mais que nós estamos certos em não ir para esse lado. Porque ali o cara... Assim, eu vou te dizer com todo respeito, assim, eu sou teu amigo, a gente tem uma amizade boa e sou amigo do Kiko também. Ou nem conheço o Kiko, mas sou teu amigo. Bom. Mas sou teu amigo.
E você viu e falou, o Kiko é um mau caráter, um cara que não presta e tal. Eu falei, pô, o Dinho é meu amigo, vou, né? Cuidado. Se um dia, Dinho, eu ver você dando tapinha nas costas dele, aí já era. Ele e tal. Aí já era. Ele, pra mim, é que eu vou atacar. Aquele cara deve ser bom. E você... Eu sou sacana. É falso. Você é exatamente isso que eu vejo. Então, isso pra mim, tá aqui, deu. Podia ter a terceira via, não tem. Nós não temos terceira via, nós temos o Bolsonaro e o resto. É direita e esquerda, não interessa também se é Bolsonaro ou Lula, cara, é direita e esquerda. Entra num conflito, eu andei vendo. Eu não me meto muito, né? Eu tenho meu posicionamento, cara, enfim, mas eu vi alguns textos assim, né? Se você compactua com o crime, que o crime compensa, o que você vai falar pro seu filho? Não dá. Não, mas cara, eu tenho um filho de 8 anos e uma menina de 6, E vou cara. falar de novo... É difícil pra mim, né, cara? Eu vou falar assim, então agora... Como nós já tivemos um primeiro turno e a maioria do Senado e da Câmara ficou centro-direita... Acho que tá com 80%, a né? esquerda pura ficou com 20% na média. Aí. Então o que acontece? Possibilidades de Agora nós podemos algo. dar uma oportunidade para o Bolsonaro fazer o que ele não pôde fazer, porque não tinha isso no primeiro mandato. Não tinha apoio, né? E aí sim, nós vamos nos encontrar aqui de novo, que se não fizer coisa boa, nós vamos meter o pau nele. E vamos falar para votar em outro, vamos tentar até chegar. Isso foi ótimo que você falou. Então, pela primeira vez, é assim, se a gente entender que é assim que funciona agora, não tem mais desculpa. Também acho. Se agora tá lá, a maioria das leis, as coisas vai passar, porque a maioria, show. Então agora eles podem fazer. Se não fizer... Aí é porque daí não merece. Aí então, a gente tá aqui pra detonar também. E daí vamos falar de outro, e vamos até uma hora vamos acertar. Não, até deixar claro, pra ficar legal. Bolsonaro, nós estamos aqui pelo teu governo. Pelo Paulo Guedes, pela rapaziada toda aí que é tudo técnico mesmo, pela Damares também, coitada, que tava lá fazendo as coisas das crianças, estão metendo pau na mulher, um bando de sem vergonha fazer isso, tá? Nós estamos por vocês nesse governo e botando fé para esses novos 4 anos. Agora, se você ganhar e não fizer nada do que tá, aí a gente vai aqui te pegar também. Chavando, né, entendeu? Porque a gente não tem um bandido de estimação e picareta de estimação. A gente tem que ver o que é melhor. Nós temos que ver isso, não tem político. Temos que ver o que é melhor para nós e nossos filhos, a nossa população. Porque a vida, meu amigo, é uma só. Enquanto você tá brigando, brincando, falando, gesticulando, outra, tua vida tá passando. Daqui a pouco você tem 40, 50, 60, 70, 80, foi embora. E aí? Você fez o quê? Só brigou? Não viveu? Exatamente. Será que eu tô errado? Aí tem meia dúzia de 500 e não sei quantos políticos que gerem a nossa vida. Você tá feliz com esses caras que estão gerindo a nossa vida, que geriram a vida inteira a nossa vida, há 30 anos gerindo? O Alckmin junto com o Lula, me perdoe, falou a vida inteira mal, aí do nada ele dá uma declaração falando que não, eu estava errado. Desculpa, gente. Louco, só pode ser pelo amor de Deus, é um débil. Nem um débil, um débil é melhor. O tanto que nós somos enrolados e enganados, né, o tempo todo. Porra, você entende, a gente é trouxa. Mas é isso aí. Mas cara, é a falta de conhecimento. E eu acho que então é a primeira vez que nós vamos ter uma coisa... bem à direita mesmo, também tanto acho. Numa presidência como é a primeira no Congresso vez, Johnny. E no Senado. Primeira vez? Direita mesmo porque agora a gente aprendeu isso, né? Então, mas um ponto que tem que ser falado aqui, você está falando que hoje a gente tem o Congresso, a gente tem maioria, mas aí o presidente, o que ele vai fazer se entra a esquerda? Não vai mandar as leis aprovar no Congresso, tá? Vai fazer decreto. Vai pro STF. Ele tá falando vai que tudo é decreto. STF, vai prender o cara da van, vai prender não sei quem. Porque se for pro Congresso, vai acontecer o que aconteceu com o Bolsonaro, não vai ser aprovado, Inclusive, porque não tinha maioria. Inclusive, eu acho que deveria... Se o Bolsonaro ganha a eleição, ele vai indicar mais 2 pro STF. Sim. Vai dar uma equilibrada, porque lá tá muito... Agora vai 4, né? Não sei agora. 2. É 2 agora, depois mais 2 no final. Depois, mas agora é 2. 2 e tá sendo muito... O STF tá sendo muito... Imparcial. Não, imparcial e ativista. Ativista, ponto. tá. Então tá bom. Imparcial não, tá sendo parcial. Eu tenho medo do STF, sabia? Eu tenho medo. Tá sendo ativista. Eu tenho medo do STF. Não, mas o que acontece? Eu tenho medo. Mas o que acontece? Tá lá, tá na lei, tá beleza, vai sair, vai entrar 2 e tal. Só que eu acho que o Bolsonaro podia fazer, se ele ganhar aí, que a gente torce que dê isso, ele pode falar com esses deputados, tem que mudar isso daí. Tem. A gente não pode ser indicado pelo presidente. Tem que ser carreira, tem que ser cara partidário. A maioria que tá lá não é juiz, pô. Ele tem que estar lá para
seguir o que está na Constituição e fiscalizar aquilo que está sendo feito. Você nem mais falou, nem menos. Você falou. Ponto. Ele não cria lei, ele está lá para fiscalizar aquilo que está na lei. Exatamente. Ponto. E não é o que está acontecendo. Você sabe o que daria certo, assim, na minha visão? Falando da minha visão sobre a política, independente de que partido, tá, gente? Nada a ver. Estamos aqui porque eu não gosto do outro cara, beleza? Mas independente. Para mim, na minha visão, a política, primeiro, para o cara se candidatar, ele ter a possibilidade de se candidatar, ele tem que ter, no mínimo, faculdade de ciências políticas. É o mínimo do mínimo. Saber escrever, ler isso, aquilo. Ciências políticas, não é o Tiririca, tá ligado? Que ganha sempre. Desculpa. Não é o Kid Bengala que sem tava tentando problema entrar. com ele. Desculpa, não, sem problema, mas desculpa. É um palhaço de circo, ótimo humorista, não ótimo congressista, não parlamentar. Entendeu? E não tem esse voto da revolta, isso não existe. Porque isso faz mal pra todo mundo. E vocês querem acabar com isso e deixar um país bom? É tirar o salário dos caras. Vocês terão ajuda de custo para se locomover igual na Inglaterra. Acabou! Tem que enxugar a máquina aí. É muita gente para não fazer nada. Os caras ganham 30 pau, sei lá, no mínimo, né? Qualquer um, né? Isso aí fora os... Você entende? Fora tudo. Benefícios. A partir de hoje você vai entrar porque você ama teu país. Você quer o Brasil pujante, o Brasil grande, o Brasil maravilhoso, que você chega na sua casa, amigão, abre a geladeira e tem comida. Só que você vai ganhar 5 contas. 3 contas é pra você pegar o busão. É pra você pegar o ônibus igual na França, igual na Inglaterra, igual na Europa, pô. Você vai gastar só isso daqui. A gente tá eu longe quero disso, ver, eu quero ver, eu queria ver qual é o político que faria de coração. Nenhum. Então a gente sempre foi enganado desde os primórdios. Desde o começo do Brasil nós somos enganados. Mas não é só a presidência. Não é agora, não é Lula, não é isso. Nós sempre fomos. Eu vejo lá na minha região, lá em Pirituba, lá toda a eleição é deputado de Pirituba, é vereador, é não sei o que de Pirituba. Tem cara que tá lá no... 300 anos. 300 anos, cara. Pô, sinceramente, eu não vejo nada acontecendo em Nem Pirituba. entende. Mas eu não voto em ninguém de Pirituba. Desculpa, agora, velho. Pra quê, mano? Dinho, o que foi desviado e roubado entre mensalão, petrolão e essas, Nossa, Deus e essas obras para fora, Deus. você sabe que nós temos nosso trabalho social lá com o Hospital do Câncer. Sim, Sim, maravilhoso. Vocês terem uma ideia, amigos, dava para nós ter um hospital de câncer desse em cada capital estado, do Brasil. né? Dava. Ninguém ia ter fila em SUS, nada, porque diz, viva o SUS, você... O SUS é bom. O SUS é bom para vacinação. Mas não comporta as pessoas. Uma consulta, uma operação. Não comporta, você vai demorar. Cara, olha, tirando esse lance de petrolão, não sei o que, os estádios de Copa do Mundo e Olimpíada tinha feito 100 hospitais, 100 escolas. Sem dúvidas. Então, o que eu vou te dizer, Dinho, não é motivo de orgulho nem de exemplo, né? Mas eu fiz até o primeiro grau só. Ok. Tá? Mas sempre gostei de ler, de me informar, quero que todo mundo estude, tenha estudo e tal. Então, ser formado hoje em dia também não significa que o cara tá com o negócio garantido. Que deu certo, Porque né, hoje cara? as coisas evoluíram muito e se o ensino não for de qualidade e você não se formar um bom profissional, não adianta ter um ensino de má qualidade. Passar pela faculdade e tal para ter números no final para um governo dizer, o governo que mais o cara não vai fez conseguir tal, vencer na carreira se o cara dele, não né? tem condições de ser se formar naquela profissão sendo medíocre. Com qualidade, né? Sendo que aquela profissão não vai ser, né? Ainda mais nos dias de hoje que com essa coisa da internet, das mídias sociais, criou uma porrada de novas profissões aí, de digital influencer e tal, Sim. que tem nego que se formou em direito e tá andando tá fazendo Uber. Né? É um monte, eu tô E tá caminhando cheio, né? também, Amigo meu, engenheiro. Não, e Uber, às vezes Uber. o cara. Não estão falando que tá falando Uber, às vezes os Tá caras. falando mal do Uber, não, gente, não é isso. não, estamos falando que o cara de Uber, se o cara souber trabalhar, ele ganha uma grana boa. Ele tá falando que é o contrário. O tá. direito não tá conseguindo vingar na apresentação. O cara de direito não tá conseguindo fazer o trabalho dele lá, porque a formação não foi boa, não sei o que lá. E um cara sendo Uber, trabalhando legal, sendo esforçado, o cara ganha uma grana maior. É isso que eu tô dizendo. Entendi. Eu posso ganhar mais. Por exemplo, assim, com a formação que eu tenho, as pessoas podem pensar assim: eu me tornei um pescador Profissional. reconhecido, não foi de ontem para hoje, são 30 anos. Não começou Mas ontem, né? olha só como é que é a nossa diferença da direita. Do pensamento da direita. Eu quero menos Estado, eu quero ser livre para trabalhar. Eu, além de ter meus vídeos, ter meus parceiros, os patrocinadores, eu ainda faço trabalho de guia de pesca.
Eu acho fabuloso. Só tem um jeito de eu ganhar mais dinheiro se eu quiser. Trabalhando mais. Agora eu posso ficar, não, tá aqui, tá bom e tal, não tem problema nenhum. Acomodado ali. Pode ser, mas o que eu vejo muito é isso. Mamando no estado, imagina que lindo. Então assim, se nós temos o Estado deixando você, não te pressionando, sufocando com imposto, não criando burocracia, a gente quer aqui trabalhar. E a gente gera emprego, cara. A gente dá oportunidade para as pessoas, cara. Sim. Isso aí a esquerda fala muito assim, não sei o que lá, rico contra pobre. Não, e outro preto dia, contra branco. Outro dia, homem, com isso, gay contra hétero. Outro dia é só eles. É união que a gente tem que ter, não divisão. Sim. Isso me irrita na esquerda, é divisão. E a grana só vem do Estado se tiver a gente empreendendo para gerar imposto. Se todo mundo parar de empreender, da onde vai sair o dinheiro? Mas você matou a pau. Seguinte, eu tava vendo uma entrevista de um cara, eu não vou falar o nome dele, porque eu achava ele fantástico no início. Depois eu comecei a ver que o cara não é isso, claro. Ele falou assim: o cara quer abrir uma indústria, uma empresa, uma fábrica, sei lá, no Nordeste. Ele falou desse jeito, eu tenho que comprovar porque tá gravado num podcast que eu vi no Flow, até foi. Não sei, Jim. Foi, eu vi no Flow. Ele chegou e falou assim, mas e se a gente não quiser a sua empresa aqui? E aí? Isso me doeu tanto no coração, porque o cara tá jogando o empresário contra a população. A população contra o empresário, na verdade. Cara, agora me fala uma coisa. Cara, nós, empresários, nós precisamos da galera para trabalhar. Eu gostaria que todo mundo fosse empresário. Eu gostaria que todo mundo fosse milionário. Eu gostaria que todo mundo comesse igual, porque minha vibe é essa. Só que não dá. Não, são milhões e milhões de pessoas no mundo. Não dá. Então precisam dos empresários para dar um emprego pra galera, gente. E tem mais uma, Dinho. As pessoas são diferentes. Ninguém é igual a... Às vezes, para mim, eu sou feliz se eu tiver um barco com motor de 150 HP. Para você, um barco de 15 HP é a mesma felicidade. Nós somos diferentes. E aí vem aquela velha história que se prega. Não, vamos aumentar imposto dos ricos. Não tem problema nenhum de aumentar imposto dos ricos. Não é o rico que vai pagar imposto. Sim. O cara que para ser rico é porque ele tem grana, que ele vende alguma coisa. Né? Ou se ele for um empresário que produz um produto, por exemplo. Sim. Eu produzo esse produto aqui. Se vai aumentar o meu imposto, tá bom, eu aumento o produto do meu produto. É a população que se lasca. Sempre a classe mais baixa que vai pagar a conta, entendeu? É isso que não se entende. Então, é essa mudança que a gente vai buscar agora, no dia 30, porque, sinceramente, me preocupa. Eu estou muito Eu vou te dar aqui uns números só para você entender de antes, depois para nós finalizar aqui. Números que foi entregue o país para o governo atual. 2015, desemprego, taxa de desemprego, foi entregue a 14%. Hoje está em 8,9%. Vou lembrar, a pandemia. Sim, imagina salário mínimo, 788 para 1.212. Essa conta também, que eu vejo besta das pessoas fazerem esses videozinhos. Olha só quanto é que tá aqui o quilo do... O gás naquela época era 30, 20, agora é 100. Tá, quanto é que era o salário mínimo? A conta não está sendo feita. Isso é a desonestidade. Isso é uma desonestidade fazer isso aí. Desonestidade intelectual com a população abaixo da linha de pobreza. 17,4%. Quando foi entregue para esse governo, e agora está em 10,8%. Crescimento do PIB, 3,55% negativo, e agora estamos 4,70% positivo. Tá vendo? Contas públicas, déficit de 111 bilhões, superávit de 109 bilhões. Contas estatais, prejuízo de 32 bilhões, lucro de 187 bilhões. Meu, isso aí é brincadeira, esse número... Só nos Correios foi... Homicídios, que se falou tanto, do cara ter o direito de se proteger na sua casa. Já que o Estado não é presente o tempo todo, as pessoas que moram no campo, você tem o direito de se proteger. Claro, todo lugar. Não, claro. O cara... Porque roubou um celular. Cara, eu vejo cada coisa das pessoas matando não tem celular. Essa. Nós tínhamos 59 mil homicídios. E aí, os 59 homicídios, tá todo mundo junto ali, tá? É branco, é mulher, é tudo tá ali. Gay, tudo. 59.080 para 47.500. Isso aqui já dá uma diferença boa. Brutal. E vai cair mais. DPVAT motos, olha só isso aí, o imposto pro cara. Por que a gente tá falando de moto? Eu tenho Porque moto tem um motoboy, tem um cara que precisa fazer o trampo dele e tal. De 292 para 12,30. Você entende? Né? Auxílios sociais, Bolsa Família, quando se entregou lá em 2015, R$82, ou tava mais próximo de R$200. Agora é 600.
Carteira estudantil, antes tu pagava 10,25, hoje não paga nada. E aqui vai uma porrada de coisa. Só que só um exemplo. Então, eu tô fazendo a minha comparação. Tem um monte de coisa. Eu comparando isso daqui, vou escolher o que é melhor dia 30. E o melhor pro dia 30 é indiscutível. É o Bolsonaro. Só se eu for ignorante no sentido que eu tô dizendo de não conhecer os fatos, ou se eu tiver com alguma coisa que eu tenha a ganhar. Sim. Mas conhecendo você, o Kiko, por mim, eu sei quem eu sou, mas conhecendo vocês, eu sei que vocês não se corromperiam. Não se corromperiam. Cara, isso é uma questão de berço. Eu sou homem, meu. Eu tenho o pai Vocês não se corromperiam. Eu estive em Brasília e falei para os caras, ó, o que vocês precisar do meu conhecimento para ser colocado aqui, eu estou às ordens. Não é cargo, não quero nada. Não preciso. Eu só quero ajudar. Eu quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade, porque tu vai pensar assim, o que eu consegui até agora, e aí, como é que foi? Foi difícil pra caramba. Muito difícil. A gente pode fazer com que facilite para que outras pessoas, no nosso segmento da pesca esportiva, tenham mais, né? Por exemplo, assim, uma coisa que a gente ia começar a falar e aí foi parado devido a todo esse problema. A isenção ou baixar drasticamente os impostos sobre os materiais de pesca. Sim. Isso é verdade. Resguardando, não baixaram? não como tem que ser. Resguardando os fabricantes nacionais de iscas artificiais, claro, por exemplo. A indústria nacional não tem problema. Mas aqui nós não fabricamos carretilhas, molinetes, linha multifilamento e varas tubulares. A gente não faz isso aqui. Então, por que não baixar isso daí ou quase zerar? Por quê? Mas tu vai deixar de ganhar imposto? Não, a conta é outra. Acho que a gente só tem uma empresa. Você vai fomentar a pesca esportiva, vai eliminar o contrabando, que é muito forte. É enorme. Vai eliminar o contrabando, vai baratear o equipamento de pesca, mais pessoas vão poder pescar, mais loja de pesca vai abrir, e aí é aquela cadeia. Você deixou de ganhar o imposto aqui, que não era muito que tu já ganhava, porque uma boa parte era sonegado, você passa a fomentar o mercado, porque você vai ter mais loja de pesca, mais gente pescando. Mais Se nós tiver essa ideia da fiscalização da preservação dos peixes, é mais gente pescando, porque quem experimenta a pesca esportiva pela primeira vez, que nunca pescou. Sim, apaixona. E se tiver peixe, não pode ser ruim. Não pode tentar o dia inteiro não pegar nada. Cara, isso aqui é um saco. O cara fica com raiva. Mas se tiver peixe, se for barato perto de casa, porque a água, eu volto a dizer, pescar. A pesca esportiva cara é a que não pega peixe. E para você poder pegar peixe, aí ela se torna cara porque você tem que ir longe de casa para pescar. Né? E um detalhe final que eu quero dizer para as pessoas que, assim, vou falar de novo. Eu moro na Amazônia, eu conheço a realidade da Amazônia. Quando você está aqui em São Paulo, você está aí no Rio de Janeiro, preocupado com a Amazônia e você nunca foi para a Amazônia... Não fale o que você não sabe. Eu quero que você se preocupe antes de você pensar na Amazônia, que deve se preocupar, tá tudo certo. Claro. Mas você se preocupa primeiro aqui com o Rio Tietê e depois lá com a Baía de Guanabara, que está no teu quintal de casa. Quando você resolver o problema do quintal da sua casa, faça pressão nos seus políticos, aí você começa a pensar mais para fora. Primeiro você tem que pensar micro. Não queira resolver o problema da Amazônia se você não resolver o teu dentro de casa. Entendeu? Perfeito. Isso daí, isso tem que ficar claro. Você falar dos outros, mas e o teu estado, como é que é? Perfeito. Como é que é teu rio? Como é que é? Então você não vai falar daqui. Resolva aqui. Como vem esses caras de fora do país aí, esses Leonardo DiCaprio do caramba, que me irrita isso daí. Também. O cara falar disso, de aquecimento global, tal, o cara ter jatinho. E você viu que bacana? 500 mil reais que ele doou foi para uns caras picareta, né? Não, foram presos. As ONGs são feitas o seguinte, vamos falar assim, por que tem ONG? Quando uma ONG é legal. Tem várias boas, Não. Por que tem uma ONG? Porque precisa resolver um problema. Sim. Correto? Sim. Nós estamos com um problema aqui na Amazônia, os ribeirinhos e tal. Vamos fazer uma ONG. Legal. Ok. E se nós resolver o problema de todo mundo? Precisa ONG? Não. Tu entendeu a situação? Se você resolve todos os problemas, acabou. Daí não tem problema. Não tem mais ter ONG. Tem mais não sei se você acaba com a pobreza do país, não tem mais voto para esquerda. Na Amazônia, lá no Amazonas, eu acho que tem no mínimo umas 10 mil ONGs que eu vi um dados assim, sabe? Mais. Meu Deus, absurdo, é muito, né? Chega a ser quase 100 mil. Não faz sentido. Então, amigos... Para mim, não. Então, para resumir, já tomei tempo demais de vocês... Casa é sua. Temos aí, dia 30 chegando, eu me posicionei sempre, desde que eu tenho Instagram, tá lá, é só olhar, quando você quer saber o que a pessoa se posicionou, é só olhar o que ela segue lá. Eu fiz uma entrevista com o Bolsonaro em maio de 2018, antes da eleição, para perguntar para ele e o Onyx o que achava da pesca esportiva.
ele me atendeu. Eu tentei falar com os outros que iam candidato a presidente, ninguém me deu atenção, só ele que me deu atenção. Que bacana. E gostei de uma coisa que ele achou que estava fazendo a média comigo, eu me lembro que ele chegou para mim, e aí é o lado que a gente tem que entender. Você prefere um falso ou um verdadeiro que fale as coisas para ti, mesmo que, né? Mesmo que doa. Aí né? o que aconteceu? Ele não perguntou para mim, o que você vai me perguntar para mim me preparar aqui? Então, vamos conversar. E tem no canal do meu no YouTube. Que legal. Quiser ver lá, perguntar, tá lá no início. Aí eu falo assim, candidato tal... Aí eu, seguinte, antes de mais nada, falar pra você aí que eu também sou da peça e tal. Eu arpou, meus roubaram e tal. Nossa! Entendeu? Eu arpou, meus roubaram. Só que é o seguinte, cara, aí tem uma parada. Ele não se preparou para falar aquilo que eu queria ouvir, o que as pessoas que me seguem da peça esportiva queriam. Ele podia dizer, veja bem, a peça esportiva ele é um negócio legal, eu já peço que solto, eu acho que é legal. Ele deu a real, que não é crime, tá na lei, você pode pode. Mas veja bem a real do cara. Fala assim, não, eu faço tal. Eu falei, não, tá dentro da lei, tá tudo certo. Eu não sou também, Edinho... Não ser hipócrita, né? A hora da pesca de arpão, apneia, o pessoal fala. É o seguinte, cara, eu como peixe. Também. Acho que um cara que faz a pesca súbita tem que matar. Só a minha dúvida é, volta a falar da fiscalização. Não, assim, porque é o seguinte, eu posso pegar 100 peixes num dia e soltar 100. O cara que faz a pesca sub, se ele tem lá a cota dele, só que ele vai matar. Então, será que ele vai se satisfazer só de arpou um só e parou? Que a cota é tal peixe? E o que eu vejo é que muitos não fazem isso. Também não estou defendendo. Estou dizendo que tanto o cara da pesca sub faz, como o cara de peixe faz. Mas tem uma grande diferença. O que tem que ter a fiscalização. Exato. Sim. A minha única coisa que eu peço para os caras da caça sub aí, que eu não dou pedrada nem nada, é que, vocês podiam liberar as matrizes, né? Não deixa as matrizes ficar vivas aí. E outra, assim, eu vejo assim, que nem o Bolsonaro pesca mais roubado no mar e tal, ele apô lá. O pessoal que pesca e mata peixe do mar para comer ali na hora, não tem impacto absolutamente nenhum. Nem na água doce. Assim, não tem, eu acho que pode ter, né? As pessoas na falam água doce eu não sou favorável, assim. Mas se você... Desculpa. Dentro desse tema. Na água doce, lá você pescou o dia inteiro. Se você tirar um peixinho pra comer... Não, tô falando arpoar. Eu tô dizendo arpoar. De novo, se tivermos regras, fiscalização e tal... Dá certo, né? Dá pra pescar. Dá certo, vai chegar um ponto que você pode levar pra casa uma quantidade X com a espécie X. Não tem problema nenhum. Só que do jeito que tá... Não dá, né? Nós já acabamos... Nós quase que esgotamos com nossos estoques pesqueiros aí. Dizem agora que o ano que vem... Saiu a lei para que não se pode mais matar o surubi, mas é o surubi lá do São Francisco, que já estava entrando em extinção. Parece que vai se abrir agora para a Bacia do Prata. Então, se isso acontecer, é legal. E assim, dando uma mesclada, Johnny, você disse? Não. Proibindo... Aos poucos vai entrando espécies que estão em risco. O pintado é um peixe que poderia chegar na Bacia do Prata a 70, 80 quilos. No Pantanal hoje é raro, não estou dizendo que não existe, mas é muito raro você pegar um pintado com mais de 15 quilos. O último que eu peguei lá desse tamanho. É muito difícil. Então você está acontecendo um problema aí. Então você tem que pegar e preservar. O assunto também dessas represas hidrelétricas que foram feitas para gerar energia, todo mundo reclama... Mas ninguém quer ficar sem o ar-condicionado e sem o seu... Não é? Sem o seu banho quente, tudo, né? Então, já que foi feita uma represa e ela não dá para você... Os peixes de Piracema não vão se reproduzir ali, nós temos que ter duas soluções. Ou você faz com que as usinas façam um laboratório e povoem essas represas com os peixes nativos, ok, tá tudo certo. Mas se não fizerem isso, eu sou a favor de proteger o tucunaré. Claro. Porque ele consegue desovar em água parada. E esse papo de dizer que acaba com tudo em uma praga, isso é falácia e desculpa pra matar. Por quê? Senão a Amazônia era só tucunaré. E outra, já fui pescar em Pereira Barreto nos anos 90 que você pegava mais de 200 tucunaré. Vai lá hoje pra ver se tu consegue pegar 10. Quem acaba com os peixes e quem desequilibra tudo é o ser humano. Somos nós, É o ser humano. Concordo plenamente. Então, assim, o assunto é longo. Sim. De muitas coisas. Nós vamos voltar mais vezes aí. Claro. Mas eu faço assim, então... Para finalizar a minha parte aqui, volto a agradecer vocês. Imagina, obrigado. Vou voltar assim no Bolsonaro. Infelizmente, no primeiro turno, eu vou ser obrigado a falar, achei que poderia ser resolvido já no primeiro turno. Também. Não votei no primeiro turno porque eu tive que viajar a trabalho. Mas ninguém, nada... Nenhum compromisso, a não ser que eu morra, vai fazer eu votar no segundo turno, entendeu? Isso mesmo. E eu quero assim, com todo o respeito, que se você tá aí, que tá nos ouvindo, tá indeciso ainda,
eu jamais... eu tenho minha vida, eu pago meus impostos, eu tento levar a vida correta e tal. Então, se você ainda está indeciso, seu amigo está indeciso, pense bem em tudo que a gente falou aqui. Sim. E se não acontecer aquilo, e se o Bolsonaro ganha, a direita ganha, e não acontece aquilo que a gente espera que aconteça, nós vamos voltar a falar nas mídias sociais que houve uma decepção sem e vamos dúvida. achar uma nova alternativa. Sim. Então nós temos essa alternativa, democracia a cada 4 anos. Eu respeito você, amigo, que é eleitor do Lula, da esquerda, de boa, Normal. nunca ataquei ninguém, Não, normal. nunca briguei com ninguém, nada. O que vai provar para nós agora aqui se nós somos democráticos ou não, vamos ver o que vai acontecer com os comentários aqui, né? Porque se você atacar aqui, é porque você não acredita na democracia. Exatamente. Sim. E você, amigo de direita, não brigue, Não ataque os brigue caras. com ninguém. Vote você e tente... Fale com as pessoas mostrando dados, fatos. Na briga tu não vai conseguir nada. E vá atrás do indeciso, porque dificilmente o Bolsonaro, o cara que vota no Bolsonaro vai mudar e o que vai votar no Lula vai mudar. Sim. Então é indeciso. Então nós estamos falando a nossa parte. Sim, com certeza. Mais uma vez o Na Fisgada aqui tá de parabéns por ter tido essa coragem. E a gente fica falando, coragem por se posicionar. Olha que nível a gente Que chegou. absurdo, né? Que absurdo, que absurdo. pra Pois ter é uma coragem. coisa normal que te teria que ser. Aí quando você é uma pessoa... É tipo assim... O Moro lá naquela época, um monte de juiz era... Não, parabéns pelo teu trabalho, mas tu tá fazendo o que tem que ser feito. Sim. Então você se E ele posicionar... tá apoiando o Bolsonaro. Então hoje você falar assim, pô, tu teve coragem, não pode ser assim. Eu me Só posiciono... tô falando o que eu acho. É a minha opinião, tem que E respeitar. fatos, e com fatos. Exatamente, fato, você se posiciona. Eu fiz uma enquete no primeiro turno no meu Instagram. Quem que votaria? Tinha uns 4. Terminou 26 mil votos para... Mais ou menos 26 mil votos para o Bolsonaro, 2.600 para o Lula e a faixa de 500, 600 para o Tebet e o Ciro. Ciro. Três mensagens mais ásperas, achei pouca pela Tudo quantidade, bem, e tudo com respeito. Então eu vou dizer de novo assim, eu respeito se as pessoas... Infelizmente, se alguém de esquerda quiser me deixar de seguir, eu lamento. É a vida. É o seu direito. Só que eu tenho que estar consciência com a minha... Tem que ter posicionamento. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila e saber que eu fiz a minha parte e estou aqui para isso daí. Obrigado, eu te agradeço demais aí pelas palavras, pelo seu tempo. Vir lá do Amazonas para participar do programa aqui com a gente, se posicionar. Cara, a gente tá no Brasil, a gente tem que lutar pra gente tentar buscar algo melhor. Sim. E é essa a nossa posição, cara. E é isso. A minha posição é a seguinte, eu quero que você, eleitor, ou pessoas, as pessoas do Brasil, os populares e os artistas mais ainda, sabe? Que eles são sempre contra. Cara, se coloca no lugar, cara. Sabe? Se coloca no seu lugar, mano. Pensa que o político não é bacana de um lado nem do outro. Você tem a sua família, né, Jonas? O pessoal você tem que sustentar a tua família. O que você quer, bicho? Um emprego, uma carninha pra fazer um churrasquinho, uma TV e um carrinho. O que a população quer? O que eu quero? Isso. Eu quero só ser feliz, brother. Saca? Cuidar da minha vida e da minha família e dos meus amigos ao redor, se eu puder. Então pensa direito no que você vai fazer. Você tá a um passo para esses caras nunca mais saírem do poder. Ou nós resolver a vida, né? Sabe? Ou, que nem o Johnny falou, mas você tá a um passo de nunca mais você ter a sua voz ativa na internet, um monte de coisa, tá? Então é isso, cara. Pensa direito, usa o coração dessa vez. Deixa o cara lá mais 4 anos, se fizer porcaria, a gente tira ele daqui 4 anos, do Bolsonaro. Deixa ele terminar esse mandato. Não entra nessa mentira que tá acontecendo. Não entra. E se ele, que nem a gente diz aqui desde o início, se ele fizer bobagem no governo nesses últimos 4 anos, talvez que ganhe, nós estaremos aqui para detonar você também, Bolsonaro. A vida é assim. Ponto. O meu posicionamento é esse e vou votar em você. Então, faça favor, hein? É isso aí, galera. E com esse discurso lindo aí do Dinho... Nem foi lindo, foi a gente encerra esse programa com o Johnny, com o Dinho,
com o Alex na direção. Obrigado. Um grande abraço, um beijo pra vocês. Obrigado, Johnny. E Pessoal, vai. deixa eu dar um último recado. Vai lá. Se você vota no Bolsonaro, se inscreva. Se você vota no Lula, se inscreva. Também. Se você vota nulo, se inscreva. E se você vai anular o voto, se inscreva também. Isso mesmo. Valeu, Vamos galera. aí. Valeu.